E, em continuidade ao nosso congresso, nós temos a alegria de contar também com a participação do Dr. Gary Doxey, que falará desde os Estados Unidos. Ele aceitou o nosso convite, pelo que somos gratos. O Dr. Gary Doxey é professor da Brigham Young University, foi docente da Universidade de Utah, é o diretor associado do Centro Internacional de Estudos de Direito e Religião, da Brigham Young University, a BYU, possui um PhD pela Universidade de Cambridge e também é formado em Direito pela BYU. Dr. Gary, uma alegria poder contar com a sua participação e passo a palavra, então, para que o senhor possa nos apresentar nessa sua conferência sobre liberdades civis fundamentais no contexto da Covid-19, com base na experiência norte-americana. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer à ANAJURI por organizar este congresso internacional. Parabenizo a ANAJURI e seu presidente, o amigo Dr. Uziel Santana, pela importante contribuição que dão à defesa da liberdade religiosa no Brasil e no mundo. Sempre admirei o espírito de colaboração e amizade que a ANAJURI demonstra em suas atividades. É um privilégio, realmente é um privilégio, um honor participar deste congresso. Eu represento o Centro Internacional de Estudos de Direito e Religião da Faculdade de Direito da Brigham Young University. Esse centro vem trabalhando há mais de 2 décadas para aumentar a compreensão e especialização técnica em questões de liberdade religiosa no mundo inteiro. Recentemente celebramos o nosso 27º Simpósio Internacional de Direito e Religião. O Dr. Uziel Santana e muitos outros brasileiros participaram desse simpósio nos últimos anos. Acreditamos que as relações com os participantes são muito importantes. Sinto-me honrado por participar deste importante congresso e saúdo calorosamente os demais palestrantes e oradores que já discursaram. O meu tema é liberdades civis fundamentais no contexto da Covid-19, a experiência norte-americana. Dentre as liberdades civis que discutiremos, eu me concentrarei especialmente na questão da liberdade religiosa. Antes que eu fale sobre a experiência norte-americana, permitam-me, primeiramente, compartilhar algumas reflexões básicas sobre liberdade religiosa como direito humano fundamental. A liberdade religiosa é amplamente reconhecida e amparada nas constituições de quase todas as nações e nos principais tratados internacionais atinentes aos direitos humanos. A liberdade religiosa é o direito civil mais antigo legalmente protegido. É a fundação histórica de todos os demais direitos constitucionais, políticos, civis e humanos. É o casulo de dentro do qual emergem outros direitos básicos, civis e políticos, inclusive a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de assembleia e a liberdade de associação. Todos esses direitos resultaram, em parte, da luta histórica pela liberdade religiosa. Na legislação internacional sobre direitos humanos, a liberdade religiosa é um dos poucos direitos considerados irrevogáveis, o que significa que ele não pode ser eliminado ou extinto, mesmo em tempos de emergência. Portanto, por uma questão de princípio de direitos humanos, mesmo em uma emergência de saúde pública, como essa causada pela pandemia, o Estado deve ser muito cauteloso para não restringir a liberdade religiosa básica, sem primeiramente buscar harmonizar a proteção da saúde e bem-estar públicos com a proteção da liberdade religiosa. Eu poderia falar muito mais sobre a importância da liberdade religiosa como direito civil fundamental, como, por exemplo, ela protege e fortalece os demais direitos civis e políticos, como ela gera muitos benefícios sociais, incluindo níveis mais elevados de PIB,
educação e saúde, e como ela promove a paz e a coexistência respeitosa. Todavia, concluirei os meus pensamentos de contexto sobre a liberdade religiosa acordando que as convicções religiosas de uma pessoa estão intrinsecamente relacionadas à sua identidade e dignidade. A dignidade humana igualitária é a base fundamental de todos os direitos humanos, inclusive a liberdade religiosa. O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos proclama que todos os seres nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Devemos reconhecer e lembrar que a liberdade religiosa é uma proteção tanto para a crença quanto para a dignidade humana. Protege o que é mais importante para todos, isto é, a nossa identidade espiritual e a nossa consciência e o nosso direito de viver a nossa vida segundo nossas crenças. Tendo em mente todas essas realidades, deixem-me voltar à experiência norte-americana com a liberdade religiosa e outros direitos civis no contexto da Covid-19. Como vocês sabem, os Estados Unidos têm tido mais casos e mais óbitos associados à pandemia do que qualquer outro país. De poucos dias atrás até agora, os Estados Unidos têm mais de 8,8 milhões de infecções confirmadas desde o início da pandemia. Quase 80 mil novos casos confirmados diariamente e mais de 226 mil óbitos. O primeiro caso de Covid-19 nos Estados Unidos surgiu em janeiro e o primeiro óbito ocorreu em fevereiro. Entretanto, a pandemia só se tornou uma crise nacional em meados de março. Por volta do dia 26 de março, os Estados Unidos haviam se tornado o país mais infectado do mundo, e segue assim. Não vou entrar em todos os detalhes do que se seguiu. Muitos se infectaram, milhares morreram, uma grande parte da sociedade e da economia fechou, causando graves dificuldades para muitas pessoas. A descrição de eventos é semelhante ao que aconteceu no Brasil e muitas partes da Europa e a América do Sul. Mais ou menos em junho, paulatinamente, a sociedade começou a reabrir. Diversos estados começaram a flexibilizar as restrições. Do final de agosto até setembro, muitas escolas foram reabertas, algumas vezes com aulas virtuais, outras vezes com aulas presenciais. Atualmente, a nossa sociedade tem restrições bem mais mitigadas do que aquelas que vigoravam entre março e maio. Porém, muitas pessoas se cansaram de restrições, como, por exemplo, o uso de máscaras faciais e a limitação dos encontros públicos. Enquanto isso, do final de maio a junho, o meu país foi sacudido por uma explosão de protestos, cujo tamanho e intensidade não se viam há décadas, talvez jamais. Os protestos continuaram em muitas cidades até o mês de agosto. Incontáveis cidadãos foram às ruas para protestar contra o racismo sistêmico e a violência policial após o assassinato de George Floyd, Breonna Taylor e outras pessoas. As autoridades receavam que essas grandes aglomerações públicas pudessem aumentar a transmissão do vírus. Todavia, os líderes do governo tiveram a acertada prudência de não limitar os protestos pacíficos por causa do direito fundamental das pessoas se reunirem pacificamente e se expressarem com liberdade. Infelizmente, nem todos os protestos foram pacíficos. Uma minoria de protestantes recorreu à violência. Embora esses protestos em massa tenham diminuído, eles influenciaram de maneira permanente o clima político e cívico da América do Norte e têm exercido
um impacto significativo sobre as políticas da pandemia. Atualmente, muitas restrições de saúde pública, tanto voluntárias quanto obrigatórias, permanecem em vigor. Há esperança de uma vacina próxima, mas a Covid, no momento, está subindo abruptamente, com algumas das maiores taxas de infecção já vistas em muitas partes do país. Os especialistas dizem que provavelmente ela vai piorar antes de melhorar. Quase todo mundo está conformado com uma nova realidade, chamada novo normal. Não há planos imediatos para voltar a fazer as coisas da mesma maneira que fazíamos antes da pandemia. Agora e no futuro próximo, a nossa sociedade está fundamentalmente diferente do que era um ano atrás. Nos primeiros dias da pandemia, o conhecimento sobre o vírus estava apenas começando. Mesmo os melhores especialistas em saúde pública não sabiam realmente o que esperar. Eles agiram rapidamente, às vezes rápido demais, outras vezes não rápido o bastante. Eu acredito que as autoridades de saúde pública e os líderes do governo agiram de boa fé nas primeiras semanas e meses da pandemia, quando tiveram que tomar decisões e impuseram restrições. Algumas de suas decisões podem parecer imprudentes se olharmos para trás, porém, limitados pelas circunstâncias e conhecimento que tinham, provavelmente eles estavam fazendo o melhor que podiam. Em grande parte, as pessoas, incluindo líderes religiosos e crentes, apoiaram as diretrizes do governo para combater a Covid durante os primeiros meses das restrições sociais e econômicas. A maioria achou que era um dever cívico obedecer às autoridades e ajudar a combater o vírus. Logo ficou evidente, entretanto, que nem todas as restrições eram justas e equitativas. Por exemplo, muitas jurisdições ainda têm muitos limites rigorosos a respeito do tamanho dos cultos, incluindo casamentos e aconselhamento presencial por líderes religiosos. Na tentativa de reabrir a economia durante os últimos meses, as autoridades governamentais em muitos estados têm permitido que as pessoas frequentem bares, academias de ginástica e cassinos, impondo apenas algumas restrições. Aliás, os bares, academias de ginástica e cassinos tornaram-se notórios lugares onde as pessoas baixam a guarda e deixam de praticar o distanciamento social. Na corrida para fazer com que a economia volte a uma aparência de normalidade, muitos líderes governamentais esqueceram-se, de maneira arrogante, que as atividades religiosas merecem consideração especial, uma vez que estão protegidas pela Constituição. No mínimo, os grupos religiosos não devem ser tratados de maneira mais restritiva do que os grupos seculares. Os protestos de maio a agosto também foram considerados por muitos líderes governamentais como um caso especial. O direito das pessoas se reunirem pacificamente e fazerem petições ao governo juntamente com a sua liberdade de expressão estão protegidos pela Constituição. Porém, muitos líderes não se lembraram de que o exercício livre da religião também está protegido pelo direito constitucional. Esses fatos conduzem à parte jurídica da minha palestra. Qual é a lei aplicável para se determinar quando uma medida de saúde pública viola a liberdade religiosa ou outros direitos fundamentais nos Estados Unidos durante o período da pandemia? A resposta curta é que depende. A primeira pergunta é determinar se a lei em questão é uma norma federal, estadual
ou municipal. Tal como o Brasil, os Estados Unidos são uma república federativa. Inúmeras jurisdições são responsáveis pela saúde pública. Dada a complexidade da administração de saúde pública, não surpreende que medidas tomadas pelas autoridades para combater a Covid variam significativamente de estado para estado e até mesmo de condado para condado e de cidade para cidade. As circunstâncias podem ser bastante diferentes dependendo de onde se vive. Por exemplo, as restrições decretadas na cidade de Nova York, onde os hospitais no início deste ano estavam lotados e milhares de pessoas faleceram, talvez não sejam necessárias em uma pequena comunidade rural com alguns poucos, se houver casos de Covid. O ponto que estou defendendo é que para determinarmos se uma restrição particular de saúde pública viola um direito civil protegido, temos que indagar primeiramente se o regulamento é federal, estadual ou municipal. Em segundo lugar, temos que determinar a norma constitucional pela qual o regulamento deve ser analisado. Há 3 normas possíveis: o teste neutro e geralmente aplicável, o teste de escrutínio estrito e o precedente do caso Jacobson. Bons advogados que questionam um regulamento de saúde emergencial devem apresentar seus melhores argumentos usando todas as 3 normas e esperar que o órgão jurisdicional decida o caso com base na norma mais favorável. Antes de explicar estas normas, destaco que no sistema jurídico norte-americano, as decisões constitucionais da Suprema Corte formam parte do bloco constitucional. Grande parte das regras e normas referentes à liberdade religiosa e aos demais direitos constitucionais está definida unicamente na jurisprudência. A primeira norma que a Suprema Corte poderia usar é o teste neutro e geralmente aplicável. Provém da decisão em o caso Smith, de 1990. Segundo essa norma, um regulamento ou ação do governo que limite a capacidade das pessoas de praticar ou exercer a sua religião não viola a Constituição se ela for neutra, no sentido de não visar especificamente a religião, e 2, ela é geralmente aplicável, no sentido de aplicar-se amplamente à população relevante, em vez de especificamente às pessoas cuja religião está sendo limitada. Se a lei, regulamento ou ação pelo Estado não for neutra e geralmente aplicável, a Suprema Corte normalmente aplica uma norma mais rigorosa, a saber, o teste do escrutínio estrito. Esse teste foi utilizado pela primeira vez para amparar a liberdade religiosa no processo Sherbert, de 1963. O teste do escrutínio estrito é o critério mais rigoroso que a Suprema Corte dispõe para amparar os direitos fundamentais. Presume ilícita uma restrição imposta pelo Estado sobre um direito fundamental, a menos que o Estado demonstre que essa restrição, baseia-se em um interesse governamental urgente, 2, que está estreitamente vinculado aos meios utilizados, e 3, os quais são os meios menos restritivos disponíveis. Como se pode ver, o teste de escrutínio estrito impõe muitos limites ao governo e protege fortemente os direitos. Entretanto, há um terceiro precedente que talvez seja o mais utilizado pelos órgãos jurisdicionais
para determinar se as restrições à liberdade religiosa e aos demais direitos fundamentais são ou não constitucionais em tempos de pandemia. Embora não seja exatamente um teste jurídico, esse precedente deriva da decisão da Suprema Corte em Jacobson, em 1905. O processo defendia uma lei de saúde pública que obrigava a vacinação durante a epidemia de varíola. De acordo com a decisão Jacobson, os órgãos jurisdicionais devem dar ampla consideração às autoridades estaduais ao emitirem ordens médicas durante uma crise de saúde pública. A argumentação é que essas autoridades devem prestar contas aos eleitores e têm a responsabilidade primária de amparar a saúde pública. Juízes não eleitos, por outro lado, carecem de experiência para tomar decisões de segundo convidado, as quais são cheias de incertezas médicas e científicas. Diversas igrejas, neste ano, ajuizaram ações judiciais alegando que restrições às assembleias religiosas violam o livre exercício da religião garantido pela Constituição. Somente uma ação desse tipo foi decidida pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Nesse caso, um grupo de igrejas da Califórnia processou o governador da Califórnia por restringir cultos a portas fechadas a 25% da capacidade, ao mesmo tempo em que ele e outras autoridades estaduais não impuseram limites semelhantes a atividades seculares e encorajaram protestos públicos em massa contra o racismo. Em 29 de maio de 2020, a Suprema Corte indeferiu o pedido das igrejas referente a uma medida liminar e deu ganho de causa a favor da Califórnia em decisão de 5-4 votos. Citando o processo Jacobson, a maioria dos magistrados julgou que as restrições da Califórnia no que tange lugares de culto eram semelhantes às restrições feitas a grandes atividades seculares, como, por exemplo, palestras, concertos, eventos esportivos e demais encontros, em que grandes grupos se reúnem em estreita proximidade por períodos prolongados. Uma vez que a maioria achava que as igrejas não eram tratadas de maneira discriminatória, eles determinaram que as restrições não violavam o livre exercício da religião segundo a Constituição. Embora a argumentação não seja exatamente explícita, a maioria parecia concluir que a falta de discriminação evidente contra a religião e, sem entrar no mérito das restrições serem garantidas do ponto de vista médico, então a Suprema Corte deve permitir que as restrições continuem. Talvez essa argumentação deixe implícita a ideia de que restrições não discriminatórias provavelmente satisfazem o teste neutro e geralmente aplicável, mas a decisão não é clara nesse aspecto. No entanto, 4 magistrados apresentaram voto divergente, no qual argumentaram que a comparação de assembleias religiosas com grandes eventos é incorreta. Eles disseram que a própria comparação é com lugares comerciais seculares. O limite de ocupação de lugares de culto de 25% na Califórnia não é imposto a empreendimentos seculares comparáveis, como supermercados, lojas, escritórios, salões de beleza, shoppings e dispensários de maconha. Esses 4 magistrados argumentaram que esse tratamento discriminatório das igrejas
exigia a aplicação do teste de escrutínio estrito para determinar se ele violava ou não o livre exercício da religião. Nesse estágio, é difícil saber até onde as objeções legais às restrições de saúde baseadas nas reivindicações de liberdade religiosa podem chegar. A Suprema Corte já se recusou a examinar outro processo, mas sem emitir um julgamento por escrito. Assim, não está claro que norma legal a Suprema Corte poderia finalmente utilizar em um processo futuro. No entanto, é provável que os órgãos jurisdicionais sigam o exemplo da Suprema Corte ao dar consideração adicional às decisões das autoridades de saúde sobre essas circunstâncias de pandemia. Podemos dizer também que a chave para invocar uma alegação de inconstitucionalidade apoia-se no argumento de discriminação contra a religião. Se o Estado não trata uma atividade religiosa da mesma maneira que trata uma atividade análoga de outra natureza, podemos dizer que o Estado discrimina contra o grupo religioso e que o direito do grupo religioso à proteção igualitária das leis foi vulnerado. O princípio de que atividades similares merecem tratamento semelhante perante a lei é basilar. À parte de processos judiciais e normas jurídicas, as discussões políticas sobre restrições de saúde geralmente têm girado em torno da questão de uma atividade ser ou não considerada essencial ou não essencial. É o ponto-chave. As autoridades estaduais e municipais têm interações públicas limitadas sem sentido, ao passo que são mais permissivas com interações consideradas essenciais ao funcionamento e bem-estar da sociedade durante a pandemia. Assim, o que é considerado essencial? A lista geralmente incluía compras de alimentos e artigos para o lar, compras de gasolina, consertos de automóveis, recreação ao ar livre, atividades de construção, serviços públicos, instituições educativas, farmácias, consultórios médicos, escritórios de advocacia, lojas de bicicletas, salões de beleza e bancos. Talvez vocês se surpreendam ao saber que muitos estados também designaram como essenciais durante a pandemia as lojas de penhor e as lojas de bebidas, assim como a produção e os dispensários de maconha. Ironicamente, ao que parece, sem pensar muito no assunto, as autoridades governamentais dos Estados Unidos quase que invariavelmente consideram os encontros religiosos e as cerimônias religiosas não essenciais. As restrições que impuseram incluem não somente limites ao tamanho dos encontros em locais de culto, mas eles estenderam em algumas partes do país as restrições muito rígidas aos encontros privados para fins espirituais. As atividades seriamente restringidas incluem casamentos, batizados, funerais, confissões, comunhão, ritos funerários e demais cerimônias e sacramentos, bem como aconselhamento individual com líderes religiosos. Como eu disse anteriormente, nas primeiras semanas da pandemia, quando não se sabia muita coisa sobre o vírus e as autoridades precisavam tomar decisões rápidas, acredito que em grande parte eles agiram de boa fé. Eles estavam legitimamente preocupados com o tamanho dos encontros religiosos, a proximidade da interação e a distância habitual dos contatos. Todavia, com frequência, eles deixaram de levar
em consideração o fato de que participantes de atividades religiosas podem tomar precauções sensíveis, da mesma forma que fazem ao participarem de atividades seculares. Menos perdoável, entretanto, é o fato de que muitos líderes governamentais não se lembraram de que a liberdade religiosa é um fator válido a ser considerado em suas decisões. Agora que já se passaram 7 ou 8 meses do início da pandemia e mais atividades seculares estão sendo permitidas, fica cada vez mais indesculpável persistir com restrições rígidas às atividades religiosas. Esses fatos deveriam soar um claro alarme a todos nós que valorizamos a liberdade religiosa e outros direitos fundamentais. A falha de muitos líderes governamentais de considerarem a liberdade religiosa em suas decisões ou de entender como a religião é vital para os seus cidadãos diz muito a respeito de como nós, como sociedade, percebemos a religião. Cada vez mais, a religião é vista pela sociedade talvez como importante em nível pessoal, mas não essencial. Muitas pessoas pensam que se trata simplesmente de um hobby, ou interesse particular, ou até mesmo uma superstição, ou uma tradição baseada na ignorância. Esses conceitos entram no cálculo dos legisladores. Se a religião não é valorizada, a liberdade religiosa deixa de ser importante. É surpreendente a rapidez com que um direito básico e fundamental como a liberdade religiosa tem sido deixado de lado neste tempo de crise, porque a própria religião não era considerada essencial. Isso ocorre ainda que a liberdade religiosa seja um direito irrevogável segundo o direito internacional, no sentido de que ele não deveria ser revogado em épocas de emergência. Esse fato é um alerta para nós. Se não formos cautelosos, as autoridades governamentais podem ignorar facilmente outros direitos fundamentais quando as exigências dos tempos o exigirem. Vou ser claro, ninguém tem o direito de disseminar vírus perigosos. Devemos todos, como bons cidadãos de nossos respectivos países, trabalhar para conter a disseminação da Covid, mesmo se isso incluir algum sacrifício e inconveniência de nossa parte. Precisamos apoiar os esforços sinceros do governo para combater a pandemia. As atividades religiosas, tal como acontece com atividades seculares, deveriam ser limitadas de maneira apropriada quando verdadeiramente necessárias para manter a segurança das pessoas. Ao mesmo tempo, devemos trabalhar mais para ajudar a aprofundar a compreensão da sociedade e dos líderes governamentais acerca da natureza vital da religião nas vidas de bilhões de pessoas. Elder David A. Bednar, um líder mundial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em um discurso ao Fórum Interreligioso G20, ocorrido há 2 semanas na Arábia Saudita, enfatizou este aspecto. Segundo ele, quanto mais profundo e respeitosa for o entendimento da religião por parte das autoridades governamentais, mais legítimas e eficazes serão as respostas de políticas públicas. Ele prosseguiu descrevendo a centralidade da fé religiosa dos crentes nessas palavras. Cito: para bilhões de pessoas ao redor do mundo, a religião é o próprio centro das nossas vidas e o âmago da nossa identidade. A nossa fé nos chama a amar a Deus acima de todas as coisas.
Ela define quem e o que somos, a maneira como compreendemos o sentido das nossas vidas e a maneira como vivemos a cada dia. Ela é a fonte da nossa força, consolo e esperança em meio à tristeza, às labutas e à morte. As tradições religiosas são as incubadoras e formadoras da família e da vida comunitária, criando e sustentando os laços espirituais que ligam e conectam as pessoas. A religião transmite verdades morais e sociais à próxima geração. Será que alguma coisa pode ser mais vital? A nossa fé é mais do que simplesmente importante para a nossa dignidade como seres humanos. Ela é essencial. Fim da citação. As comunidades religiosas podem ser uma parte muito eficaz da solução da pandemia. Elas podem ajudar a acalmar seus seguidores, estimular comportamentos seguros, promover a cooperação com autoridades estaduais e dissipar informações equivocadas. Líderes religiosos, por exemplo, ajudaram a erradicar o poliomielite na África e América Latina exatamente dessa maneira. Eles propuseram informações confiáveis e ação responsável. Nos Estados Unidos, durante a pandemia, líderes religiosos geralmente têm sido muito cooperativos na busca de assistência aos necessitados. Em grande parte, eles têm sido prudentes ao cumprir as restrições atinentes a encontros e atividades religiosas, mesmo quando essas restrições nem sempre são equitativas. A religião pode ser uma fonte poderosa de assistência prática. A minha própria igreja, por exemplo, contribuiu com mais de 895 projetos em 150 países na resposta à pandemia. Os membros de qualquer igreja se prontificaram a produzir 5 milhões de máscaras faciais para assistência médica de trabalhadores no meu estado. Contribuições pelos membros de outras confissões para aliviar o sofrimento durante esta época de Covid são abundantes. Não somente a religião é verdadeiramente essencial aos crentes, mas ela é essencial à sociedade. O governo sozinho não pode resolver os problemas do mundo. Voltando às palavras de Elder Bednar no Fórum Interreligioso do G20, o respeito à dignidade das pessoas religiosas rende importantes dividendos. Porém, essas oportunidades e benefícios poderosos somente são possíveis se as autoridades reconhecerem que para os crentes e suas comunidades religiosas, a religião é essencial para a sua identidade e própria existência. Outro palestrante no mesmo evento resumiu a importância da religião dessa maneira: a fé é tão essencial quanto o alimento. Para concluir, eu reitero que a liberdade religiosa é um direito fundamental e que ela salvaguarda e apoia outros direitos fundamentais. Este ano de 2020 tem sido marcante e inesquecível. Vivemos em uma época quando todas as coisas parecem estar em comoção. Além da pandemia, há uma crescente discórdia e divisão em nossas políticas e cidades. O discurso político é mais odioso. Os Estados Unidos experimentaram inúmeras furações e incêndios catastróficos este ano, mais do que eu posso me lembrar. Em nível mundial, há inúmeros desafios também. As Nações Unidas relatam que 265 milhões de pessoas atualmente enfrentam insegurança alimentar
aguda por causa de uma grave infestação de gafanhotos ao final do ano passado, juntamente com a recessão global e problemas com a produção e distribuição de alimentos causados pela Covid-19. Nós também aprendemos muito durante esta época de dificuldade e pandemia. As pessoas têm sido capazes de passar mais tempo com suas famílias. Aprendemos a modificar alguns dos nossos comportamentos de maneiras que ajudarão a melhorar a saúde pública em longo prazo, mesmo após a pandemia. Testemunhamos muitos exemplos inspiradores de sacrifício desinteressado e gentileza. A cooperação interreligiosa foi impulsionada. Muitos renovaram a sua confiança em Deus e redirecionaram suas vidas para o que é verdadeiramente importante. Uma das lições importantes que deveríamos aprender é que a situação dos direitos fundamentais em nossas sociedades é mais precária do que poderíamos pensar anteriormente. A maneira fácil na qual as autoridades governamentais têm posto de lado a liberdade religiosa em suas tomadas de decisão é assombrosa. O fato de eles terem considerado as atividades religiosas como não essenciais tão facilmente é muito problemático. Este é um sinal alerta. Quando vemos uma nuvem no horizonte que cresce e escurece, sabemos que uma tempestade se aproxima. Precisamos preparar e fortalecer as bases das nossas liberdades para que estas possam resistir à tempestade. Podemos fazer isso defendendo as nossas liberdades em juízo. E eu descrevi algumas das normas jurídicas que podemos usar para essa finalidade nos Estados Unidos. Entretanto, o problema é mais profundo do que a legislação. Ele está enraizado no apreço diminuído da sociedade pela religião. A solução para este problema inclui todos nós. Precisamos participar como cidadãos que contribuem de maneira ativa, conclamando o governo a reconhecer e respeitar os crentes e grupos religiosos e as contribuições valiosas que dão à sociedade. Precisamos alcançar em amizade aqueles que não compartilham a nossa fé e aqueles que não acreditam em nossos esforços para aumentar o respeito e a civilidade. As autoridades governamentais e os líderes religiosos podem responder coletivamente à Covid-19 para proteger tanto a saúde espiritual quanto física. Sou grato novamente pela oportunidade de dirigir a palavra e dizer algumas coisas. Espero que possam ser de interesse e de utilidade para vocês. Enfim, muito obrigado.